Olá, meus amigos, aqui é o Marco Filippetti do blog CCNA. Como eu tinha prometido para alguns de vocês, eu vou começar a fazer então uma série mais focada no mundo DevOps e automação de processos, automação de configurações, envolvendo redes, envolvendo aplicações, envolvendo load balancing, envolvendo uma série de coisas. A gente vai falar nesses encontros sobre, por exemplo, containers, sobre virtualização, sobre ferramentas que vocês podem usar para criar os seus laboratórios, como fazer isso. Começando hoje, por exemplo, vai ser uma das conversas que a gente vai ter. E vou mostrar para vocês também como que essas ferramentas funcionam, como que esses frameworks, na verdade são mais do que ferramentas, são frameworks mesmo, são soluções completas, como que elas funcionam e como que elas se integram. Então, por exemplo, quando a gente está aqui falando de containers, por exemplo, como que containers se aplicam a esse mundo esse mundo moderno das aplicações? Então, quando eu tenho lá o container, como que está sendo usado, por exemplo, para suportar uma aplicação em um banco ou uma aplicação de e-commerce, seja lá onde quer que for, vamos supor Mercado Livre ou qualquer um desses provedores de serviços gigantes que existem por aí. E a gente vai ver as diferenças também, né? Então, o que é, por exemplo, Bare Metal, que seria o modelo antigo de aplicação, né? Ou seja, você tem um servidor dedicado e esse servidor vai rodar suas aplicações dentro dele. O que mudou desse conceito um pouco mais antigo para esse mundo um pouco mais moderno, que tem os containers e tem até mesmo soluções que vão além de containers, que fica para uma outra conversa que a gente vai ter, tá bom? Antes da gente começar, eu acho que é legal deixar claro para vocês que eu não estou aqui como um expert no assunto, de forma alguma, né? Eu acho que eu vou contar um pouco da história para vocês, de como que eu vim parar aqui. Não é de forma alguma deixar, por exemplo, a ideia de que eu sou um expert nessa parte de virtualização, de containers e etc. Diria que eu ainda tenho muito a aprender nesses temas. Mas vou contar um pouco da minha trajetória até aqui e por que isso me interessou e por que hoje eu estou mais trabalhando em cima desses conceitos, tá bom? Redes não deixaram, né, não deixou de ser um tópico interessante para mim. Eu continuo ativamente trabalhando com redes, não tanto quanto eu trabalhava há alguns anos atrás, mas ainda assim presente no meu dia a dia, praticamente todo dia tem alguma coisa relacionada a redes para ser trabalhado, para ser resolvido e assim por diante, né? Então, novamente, deixando claro aqui para vocês que, além de não ser um expert nesses assuntos que a gente vai estar discutindo, eu também não estou dizendo que vocês devem largar redes, por exemplo, para focar nesse mundo novo, porque é melhor, porque é pior, enfim. Não é essa a ideia desses bate-papos que a gente vai ter, tá bom? Bom, antes da gente começar nossa conversa, o tópico de hoje é containers, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa tecnologia, por que ela veio para ficar, o que ela traz de vantagens quando comparadas com outras tecnologias, como por exemplo máquinas virtuais e mesmo servidores bare metal. Então vamos entender um pouco as diferenças, né, dessa tecnologia, por que hoje em dia ela é tão adotada eu estou tentando aqui achar uma palavra em português para deployment, mas fica falhando. O meu cérebro às vezes aqui precisa pegar no tranco, né? Mas para aplicações, eu vou traduzir deployment aqui para aplicação, mas com certeza tem uma palavra melhor, né? Mas enfim, por que containers hoje são tão usados e tão demandados para aplicações de aplicações não vai ficar bom, né? Mas enfim, para você fazer o deployment de aplicações. Eu vou usar deployment aqui enquanto eu não acho uma palavra melhor para isso, para não ficar muito confuso, tá? Outra coisa que eu peço desculpas para vocês fazem 6 anos agora que eu mudei aqui para a Inglaterra. Estou imerso no inglês, falo inglês todo dia, às vezes até mesmo com os meus filhos e famílias e amigos e etc. E isso acaba afetando um pouco o português. Querendo ou não, língua é aquilo que a gente aprende desde pequeno, né? Se você não usa, você perde.
E obviamente que eu não estou perdendo o português, mas o vocabulário vai sentindo. E eu sinto isso quando eu faço esses webcasts aqui em português, ou quando eu estou às vezes com alguém falando em português, algum brasileiro, enfim, e você começa a perceber que algumas palavras que antes vinham fáceis, hoje demoram um pouco mais para aparecer. E eu acho que é normal, elas estão aqui no fundo da minha cabeça, mas elas demoram um pouco para pipocar e vir aqui para frente. E aí eu peço um pouco de paciência de vocês nesse sentido, só que vocês entendem então o motivo às vezes por trás disso, né? E uma coisa que acontece também de vez em quando, e eu acho que talvez aconteça aqui também, é eu eventualmente colocar algumas palavras em inglês sem querer no meio da conversa. Então peço desculpas se isso acontecer. Novamente, o motivo é essa imersão no idioma inglês que eu vivo no meu dia a dia. Fica muito difícil desvincular as coisas, mas vamos ver como que a coisa vai, tá bom? Ok, voltando um pouco no tempo aqui para explicar a minha motivação para começar a estudar essas novas tecnologias, containers e Kubernetes e tudo isso. Por que isso para mim acabou ficando importante e relevante também, né? Por que é relevante para o meu dia a dia saber isso? Bom, primeiramente, a empresa que eu trabalho hoje é a F5, né? F5 Networks, ou F5, né, como o pessoal fala aí em português. É uma empresa que ela cresceu como um fabricante de balanceadores de carga. Balanceadores de carga em camada 7, ou seja, balanceamento de aplicação, não balanceamento de rede, né? Como a gente aprende, por exemplo, como fazer em roteadores Cisco, não tem nada a ver com o que a F5 faz. A gente está aqui falando de aplicações, a gente está falando de balanceamento de carga em data centers, por exemplo, para essas aplicações, e também proteção, parte de segurança dessas aplicações. Estão falando de firewall de camada 7, que é bem diferente dos firewalls tradicionais que a gente estava acostumado. E começar a trabalhar nessa empresa há 6 anos atrás deu uma mudança muito grande no meu desenvolvimento profissional, vamos dizer assim. Meu foco passou a ser, em vez de rede, que era o que eu vinha fazendo desde sempre, e se moveu bruscamente para a parte de aplicações. Então eu saí da camada 3 e de repente me vi ali na camada 7, meio que boiando, porque é um mundo completamente diferente, muita coisa para aprender e não para. E essa é a história, basicamente, né? Por isso que containers e servidores e máquinas virtuais e Kubernetes e tantos outros conceitos acabaram por ser tão importantes para mim no meu dia a dia. E eu trabalho bastante com isso, né? Eu hoje sou responsável, por exemplo, por toda a parte de infraestrutura da região de EMEA, né? Europa em geral, mas Middle East e África. E a parte de infraestrutura dos ambientes que são usados para treinamento, por exemplo, e também para experimentação dentro da empresa. Então eu tenho que trabalhar constantemente com servidores, eu tenho que preparar os servidores, eu tenho que deixar eles prontos para próximo teste, prontos para próximo delivery de treinamento. E isso envolve uma série dessas ferramentas, envolve automação, envolve a utilização de containers, né, para deixar a vida um pouco mais fácil e também escalável e assim por diante. Então a relevância dessas ferramentas na minha vida hoje é praticamente total. E eu achei que valia a pena discutir um pouco isso com vocês. Por quê? Primeiro porque engenheiros de rede, no geral, eles vão, em algum ponto, né, ter contato com essas tecnologias. Seja na parte de planejamento, por exemplo, da estrutura de rede, seja na parte de entrega de uma aplicação onde a engenharia de rede vai ser envolvida, né? Existe um ciclo aí e os departamentos eles têm que se falar para definir as soluções, enfim, para que depois sim entre a automação e entre todos os outros elementos para criar então a solução como um todo. Mas vocês, como engenheiros de redes, vocês vão participar disso em algum momento, né? Então, por exemplo, vocês devem ter ouvido já falar de overlay networks, que seriam esse conceito, né, de abstração de rede para ambientes de containers e afins.
E isso tem a ver com redes, não é redes como a gente sempre trabalhou, só que agora aplicadas a esse novo mundo de aplicações que é extremamente dinâmico e flexível. Mas é importante, obviamente, redes nunca vai deixar de ser, e isso eu quero deixar documentado aqui, que é o que eu estou falando, né? Para ninguém nunca depois vir e falar, mas ele agora está focado em outra coisa, significa que redes, então, de repente, não é mais uma coisa tão importante. Não é nada disso que eu estou falando, é uma questão mais de preferência, eu gosto muito disso. E redes foi uma coisa que eu trabalhei minha vida profissional inteira, né? Praticamente 20 anos trabalhando com redes. Acho que daí tem uma hora que talvez mudar um pouco de área, dar um alento, dar uma sobrevida. Eu acho que os desafios que entram também são interessantes. Enfim, é uma questão de escolha. Não estou falando que todo mundo tem que seguir esse caminho, tá? Mas acho que entender a tecnologia de qualquer forma é importante para vocês, como profissionais, porque vocês vão eventualmente se deparar com isso. É quase que inevitável. Hoje todo mundo usa e eventualmente vocês vão ser envolvidos em uma reunião ou uma discussão onde alguém vai colocar isso na mesa e vocês de repente não vão nem saber do que se trata. Acho que é sempre bom pelo menos ter uma ideia, né, do que está sendo conversado. Esse é o ponto. Então entender os conceitos pelo menos. Se vocês vão ou não usar essas tecnologias, aí são outros 500 e isso eu deixo para vocês, obviamente. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês o que é, como funciona, ensinar vocês a montar alguns lives também para que vocês consigam, se vocês se interessarem, treinar e praticar essas tecnologias, esses comandos que a gente vai ver e assim por diante. E a gente vai avançando daí. Então, começar hoje com a parte de containers, depois a gente vai continuar falando um pouco mais de containers mais para frente, até que a gente vai então entrar no mundo Kubernetes e entender o que é Kubernetes, por que todo mundo fala disso, por que vira e mexe você está lendo um artigo de tecnologia e tem Kubernetes no meio, e por que essa tecnologia é tão quente hoje em dia, o que ela faz que é tão especial. A gente vai falar disso também. Vamos então falar um pouco de containers. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui só para deixar claro para vocês, a sessão não vai ser em cima de slides, né? Eu montei 4 slides só para falar dessa parte de conceitualização, depois a gente vai partir direto para hands-on, né? Vamos montar então um labzinho, vamos fazer algumas atividades para vocês entenderem esses conceitos. Falar um pouco aqui da diferença entre bare metal, virtual machines e containers. Acho que é uma coisa que muita gente ainda não tem clara para si o que é. Muita gente ainda nem sabe o que é bare metal, né? Então houve, por exemplo, vamos falar de EVE-NG. O EVE-NG, quando vocês vão instalar, por exemplo, ele te dá a opção. Você vai instalar numa VM ou você vai instalar em bare metal. E as pessoas pensam, poxa, mas bare metal, que diabos é isso? Eu nunca ouvi falar. Bare metal é o servidor, né? É o modelo mais antigo, né? A abordagem mais antiga para você fazer o host das suas aplicações. Então, como que era feito antigamente? Até hoje tem, obviamente, dependendo da aplicação, mas antigamente era 100% baseado nisso. Você tinha lá para cada aplicação que você ia rodar dentro do seu data center, tinha que ter um servidor ali físico, né, uma máquina física, onde a aplicação rodava ali atrás. Isso era muito comum antigamente porque não existiam tecnologias para fazer o uso, né, daquela máquina, né, de uma forma diferente. Qual que era o problema do bare metal, então? O bare metal ele tem uma série de limitações, né? Então, primeiro, as aplicações todas rodam dentro desse mesmo servidor e compartilham. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Elas vão compartilhar aqui, obviamente, o hardware, né, desse servidor que está sendo usado. Então, sei lá que hardware que é que vocês estão usando. Por exemplo, servidor Dell com processador Xeon, whatever. Então, rodando ali com uma quantidade X de memória. Então, vamos supor que esse servidor tenha, vamos colocar aqui, 512 MB de memória, né? 512 gigas, né, de memória. 512 MB é um pouco antigo demais. 512 GB de RAM, por exemplo, com, sei lá, uma quantidade de disco de 5 teras. Esse é o seu servidor e com processador, sei lá, quadriprocessado, né? Então 4 CPUs de sei lá qual velocidade, não vem ao caso aqui. Então esse aí seria o servidor físico, né, onde vocês estão rodando suas aplicações. Quantas aplicações eu posso rodar lá dentro? Vai depender. Vai depender do quê? Por exemplo, se eu rodar uma aplicação web dentro desse servidor, eu vou ter que expor a porta, na lógica, por onde os meus clientes vão se conectar a essa aplicação. Se vocês estiverem rodando, vou colocar em outra cor aqui, né? Se vocês estiverem rodando HTTP sem criptografia, né? Sem SSL, vai ser porta 80, que é o default para
HTTP. Se vocês estiverem rodando com criptografia, com SSL, vai para a porta 443. Isso daí acho que vocês já sabem, é um meio que padrão. Qual que é o problema disso? Se eu estou rodando já uma aplicação, né, vamos supor que eu estou rodando um blog, né, meu blog CCNA, por exemplo, está rodando dentro de um servidor físico, vamos supor. E eu estou então rodando nessas duas portas. Eu estou suportando conexões na porta 80 e na porta 443. Né? Ou seja, se alguém quiser se conectar ao meu serviço sem criptografia, eu vou permitir. E também tenho lá o serviço habilitado para criptografia na porta 443. Então eu tenho um serviço rodando nesse servidor e já está tomando essas duas portas. Qual que é o problema disso? Se eu quiser rodar qualquer outra aplicação web dentro desse mesmo servidor físico, eu já não consigo mais, porque eu exauri as portas, né, pelo menos as portas conhecidas, para HTTP e HTTPS. Esse é um problema logo de cara. Eu consigo rodar outras aplicações? Obviamente que sim, eu consigo rodar FTP, eu consigo rodar um banco de dados, por exemplo, eu consigo rodar outras aplicações dentro desse servidor, e-mail, por exemplo, sem nenhum problema. Por quê? Porque eles usam portas lógicas distintas. Agora, se eu quiser rodar outras ou diversas aplicações web, usando as portas bem conhecidas, eu não vou conseguir. Eu consigo rodar uma e qualquer outra que eu tentar subir vai me dar um conflito falando não consigo bind, né? O erro que vem é eu não consigo bind o socket, né, na porta que você colocou porque já tem outra aplicação usando. Então eu poderia rodar em outras portas, por exemplo, rodar na porta 81 ou 82, 83 e assim por diante, só que isso cria um problema para mim. Porque aí eu tenho os navegadores como Chrome e outros, eles são programados para se conectar nas portas padrão, 80 e 443. Se eu estou colocando em outra porta a minha aplicação, eu tenho que instruir o meu cliente para que ele se conecte à minha aplicação usando uma porta diferente. Obviamente isso não é muito manejável e não é muito também uma coisa que a gente quer, né, que a gente deseja. Esse é um dos problemas. Qual que é o outro problema? Os libraries e os binários são compartilhados. Ou seja, se eu faço um upgrade, por exemplo, desse meu servidor, vamos supor que seja Linux, e eu faço um upgrade dele, e ele atualiza o PHP, vamos supor que é usado na minha aplicação, e esse PHP, por algum motivo, a minha aplicação não suporta essa versão nova do PHP, ela vai quebrar, ela não vai funcionar mais. Então eu quebro minha aplicação quando eu faço uma atualização desses binários e dessas bibliotecas dentro dessa máquina. Não consigo fazer esse isolamento, né? Então, se eu tenho uma aplicação de e-mail que precisa dessas atualizações, e eu sei que se eu atualizar, fazer a atualização do servidor, eu vou quebrar mais outras 3 aplicações que não são e-mail, eu tenho um problema na minha mão. Esse é um problema clássico de bare metal, né? Você não tem essa flexibilidade. Quando você faz uma atualização, essa atualização imediatamente impacta todos os serviços que estão rodando em cima daquele servidor. Não existe, então, uma segmentação desses recursos para que cada aplicação consiga então se isolar da outra em termos do que elas estão utilizando de recursos, né? Não existe isso quando você está rodando em bare metal. Qual que é então a vantagem do bare metal? Por que ainda a gente utiliza bare metal para rodar algumas aplicações? Performance. Quando você está rodando numa máquina dedicada, uma máquina física dedicada, eu tenho todos os recursos dessa máquina que podem ser, então, utilizados e endereçados pelas aplicações que estão rodando em cima daquele servidor. Então, eu tenho lá um servidor com, novamente, 512 GB de RAM, 4 CPUs e mais um monte de disco. Eu posso, então, criar uma aplicação web que vai usar todos esses recursos dedicados só para ela. Obviamente que eu vou ter uma performance aí, talvez muito superior a se eu estivesse fazendo isso de outra forma. Então, ainda é usado, tá? Não me entendam mal, bare metal ainda é uma configuração que pode ser interessante, dependendo do que vocês estão tentando obter. Mas normalmente é uma solução cara. Por que cara? Porque eu tenho que dedicar um servidor para 1 ou 2 ou 4 ou 5 serviços e é isso. Não consigo ter, por exemplo, 1000 serviços rodando dentro de um bare metal porque eu não tenho essa compartimentalização de recursos dentro da máquina. Todas elas vão dividir todos esses recursos e isso torna a minha vida um pouco mais complicada. Então essa é a definição de bare metal. Qual a diferença entre bare metal e virtual machines, então? Quando você cria uma máquina virtual, é como se você estivesse criando uma réplica desse bare metal, só que em software, né? Então eu tenho lá um servidorzinho que eu criei agora dentro de um servidor físico. Eu crio um servidorzinho
virtual dentro dele. Esse servidor virtual que eu estou criando dentro dessa máquina física, eu posso especificar o que vai ter lá dentro, né? Então eu vou falar, olha, esse servidor virtual ele vai ter, vai utilizar 2 cores de CPU, vai ter 8 GB de RAM, por exemplo, e vai ter esse tamanho de disco virtual, por exemplo, que eu vou criar, que vai ser, sei lá, 50 GB, por exemplo. Então eu consigo fazer uma alocação muito específica de recursos, né, quando eu estou criando máquinas virtuais, compartimentalizando, então, grande parte desses recursos que existem no servidor bare metal. E fazendo isso, eu consigo, então, ter uma utilização muito mais rica daqueles recursos. Então, aquele servidor gigante que eu tinha lá com 512 GB de RAM, o que eu vou fazer é dividir aquele servidor em, vamos supor, 100 servidores virtuais, que vão rodar todos dentro daquela mesma máquina física, e cada um deles usando 1/100º daquela capacidade física da máquina. E mais do que isso, eu consigo também compartimentalizar as bibliotecas e os binários e até mesmo o sistema operacional da máquina, né? Então, cada máquina virtual pode estar rodando um sistema operacional completamente diferente. Eu consigo rodar, por exemplo, em uma máquina virtual, um Windows Server. Eu consigo rodar em outra máquina virtual, um servidor Linux Ubuntu, por exemplo. Em outra máquina virtual, se eu quiser, até mesmo um desktop como o Windows 10. Então, vocês têm uma série de opções diferentes e cada máquina vai utilizar apenas os recursos que você configurou aquela máquina para usar. Então, se eu limitei o recurso de um servidor Windows, por exemplo, que eu estou criando ali dentro da minha máquina, eu vou falar, olha, o máximo de RAM que esse cara vai utilizar é 16 GB. Nunca vai passar disso. Então, eu sei que por mais que aquela máquina virtual esteja sendo demandada, eu nunca vou ter uma utilização superior àquela que eu defini no momento que eu criei aquela máquina virtual. Então, eu protejo as outras máquinas virtuais de qualquer problema que uma determinada máquina virtual venha a ter. Né? Vamos supor que uma máquina virtual que está rodando um servidor Linux, por exemplo, que está rodando uma aplicação web que está sendo atacada, por exemplo, um ataque de DDoS, né, que está chegando. Se aquele servidor começar a ser ultra demandado em termos de CPU, memória, etc., vai afetar apenas aquela máquina virtual. As outras continuam protegidas nesse sentido. Se aquela máquina virtual eventualmente espanar, né, e ficar down por algum motivo, as outras que têm outros serviços rodando continuam eventualmente rodando sem nenhum problema. Então eu protejo as outras instalações, certo? Como que a mágica funciona? Vocês vão ter aqui em cima a figura do que a gente chama de hypervisor, né? Então vocês percebam que, só voltando aqui para o bare metal um pouquinho, eu tenho o Host Operating System aqui, que vai ser basicamente o sistema operacional que vai estar rodando naquele servidor. Pode ser o Windows, se você estiver usando o Windows Server, por exemplo, pode ser Linux. Normalmente são esses dois que são mais utilizados. Tem uma série de outros sistemas operacionais também que podem ser utilizados. Esses dois são os mais comuns do mercado. E é isso, você não tem a opção de rodar, por exemplo, múltiplos sistemas operacionais dentro de um bare metal. É apenas um e é isso. É aquele que vai subir no momento que você dá o boot na máquina e acabou. É que nem o seu PC, por exemplo, que você está usando para assistir a essa discussão aqui. Ele tem um sistema operacional dentro dele e é só aquilo. Aí você fala, mas o meu PC, porque sou um cara aqui, eu sou como que fala, um nerd, né? Eu tenho então meu PC, o meu laptop configurado para rodar Linux também. Então eu posso dar um reboot nele e falar, olha, agora eu quero que você starte com Linux. Continua sendo apenas um sistema operacional. Né? Você não consegue rodar dois simultâneos, né, dentro desse seu PC, a não ser que você esteja virtualizando alguma coisa ali em cima. Certo? Esse é o conceito de bare metal, então. Voltando agora para as VMs, né, para as máquinas virtuais, eu tenho então essa liberdade de rodar múltiplos sistemas operacionais simultaneamente dentro desse mesmo sistema, dentro dessa mesma plataforma. E quem faz o controle de como que isso vai funcionar, alocando recursos, memória e etc., é o que a gente chama de hypervisor. E aí existem vários hypervisors no mercado, por exemplo, o VMware ESX é um, bem famoso, né, no mercado corporativo, né, usado em data centers amplamente. Você tem, por exemplo, o Microsoft Hyper-V, que inclusive é embutido no Windows 10. Mesmo que você tenha o Windows 10
que não seja o modo servidor, por exemplo, ele tem Hyper-V lá dentro. Então vocês conseguem rodar máquinas virtuais em cima dos seus desktops ou laptops que estejam rodando Windows 10. Então isso é uma funcionalidade que já vem nativa dentro das máquinas Windows mais modernas. E tem outros, né? Você tem, por exemplo, KVM, QEMU, que seria basicamente a ferramenta, né, que é usada em ambientes Linux, que é muito bom também. Cada um desses tem vantagens e desvantagens que não vem aqui agora, não vem ao caso a gente discutir isso, né? Mas é mais para vocês entenderem então o que é esse hypervisor. Seria uma camada adicional que fica ali em cima do Host Operating System, né? Então, na verdade, aqui o Host Operating System é meio relativo. Aí vem aquela discussão que também não vem ao caso para hoje, que seria os níveis de hypervisor que você tem, né? Tem hypervisor level 1, level 2 e assim por diante. Level 1 seria aqui, em tese, ela não tem essa camada do Host Operating System aqui embaixo. Ela roda quase que nativamente no nível de hardware mesmo. E o ESX, por exemplo, seria uma das plataformas que seriam consideradas como um hypervisor de nível 1. KVM também, na verdade KVM seria mais para nível 2 porque ele precisa do Linux, né, para conseguir então ativar as funcionalidades de virtualização. Essa discussão é uma discussão que vai longe, depende de uma série de pontos de vista, na verdade. Então tem gente que fala que todos os hypervisors são sempre nível 2, porque sempre você precisa de um sistema operacional embaixo. E é verdade, né? O ESX, por exemplo, por si só, já é um sistema operacional, ele não é um hypervisor puro. Você tem um sistema operacional da VMware que em cima dele roda o hypervisor ESX, né? Então, essa discussão vai longe e não vem ao caso aqui agora. Tá? O que mais? Containers. Qual que é a diferença então de uma máquina virtual para um container? Percebam ali no container que não existe mais a função do hypervisor. Isso daí deixa de existir em container. Então normalmente o que você vai ter aqui é o servidor físico, você vai ter então o sistema operacional rodando em cima desse servidor físico, né? Então você tem a camada do sistema operacional aqui, que quando você está rodando containers normalmente vai ser Linux. Apesar de containers ser também suportado em cima de Windows, a gente vai ver hoje, né, a questão do suporte em cima de Windows, mas no fundo, para ser bem sincero com vocês, o kernel que está rodando por trás sempre vai ser Linux, né? Então, nativamente, containers não tem um suporte para Windows, né? Você tem que fazer uma gambiarra ali para conseguir rodar isso em cima de Windows. Pelo menos isso para Windows 10, eu não sei se na parte de servidor, por exemplo, como que isso funciona. Pela documentação que eu li do Docker, por exemplo, não tem muita saída para isso, né? Então Linux é o sistema operacional que basicamente você vai estar usando sempre que estiver trabalhando com containers. Seja lá qual for o container runtime que você estiver usando. Se vai ser Docker, se vai ser Containerd ou o que quer que seja. Tá? Em cima do sistema operacional você vai ter então o Container Engine, que no caso o mais conhecido, né, que vocês devem ter ouvido falar é o Docker. Minha letra aqui está horrível, né? Parece que eu escrevi poker, mas é Docker. Então você tem o Docker, que seria o que deu origem, né, a toda essa parte de containerização realmente foi o Docker, né, a empresa que criou esse conceito. E você tem outros hoje em dia, tem na verdade um monte, né? Você tem o Docker que ainda continua sendo mais extensivamente usado, mas você tem, logo em segundo aqui, você tem um que chama Containerd, que é um sistema de containerização nativo do Linux. Nas distribuições mais modernas ela já tem o Containerd sendo usado. Você continua com a opção de instalar Docker se você quiser, mas Containerd funciona perfeitamente bem e os dois são compatíveis, né? O que você cria em Docker pode ser portado para Containerd e vice-versa, que é uma das vantagens do Docker, dos containers. Bom, e o que são afinal containers? Containers é uma forma que você tem de segmentar ou envelopar, se você quiser, né, as aplicações com as bibliotecas e os binários que ela vai precisar para funcionar. Então, por exemplo, eu quero rodar uma aplicação web, né, e eu quero usar para rodar essa aplicação web uma imagem ou o sistema, né, Nginx, por exemplo. Você tem Apache, você tem Nginx, você tem outros, né? E eu quero usar Nginx, por exemplo.
Eu posso então usar containers para isso? Posso. Eu vou então usar o ambiente de containers, eu vou criar então essa aplicação web, uma aplicação web usando o Nginx, e eu vou containerizar, não é uma palavra muito boa, né, mas eu vou então encapsular, vamos colocar assim, essa aplicação e todos os binários e tudo que precisa para fazer essa aplicação funcionar dentro de um container, certo? E o Container Engine ali, que seria o runtime, ele praticamente vai fazer a função de um hypervisor. Ele vai, por exemplo, dedicar os recursos físicos da máquina para fazer então aquele container funcionar. Então a parte de memória, a parte de rede, tudo que precisa para alimentar aquele container vai ser então orquestrado pelo Container Engine. Qual que é a grande sacada dos containers? Eu consigo pegar essa aplicação que eu fiz aqui em verde e mover ela para qualquer máquina Linux sem ter que me preocupar, por exemplo, com qual versão do sistema operacional que aquela máquina Linux está rodando, se é compatível, se não é. Se, por exemplo, todos os binários, se eu vou ter que reinstalar, por exemplo, alguma coisa no sistema ou não. Eu exporto esse container e consigo reimportar ele em qualquer máquina Linux e ele vai rodar exatamente da mesma forma que ele rodava quando ele foi criado. Então, a flexibilidade que você tem usando containers é uma coisa que revolucionou o modo como aplicações são criadas. É por isso que hoje todo mundo fala disso. Porque ficou tão fácil para os developers para criar aplicação hoje em dia. Então ele está na casa dele, às vezes, né, o cara que cria lá as aplicações, ele está desenvolvendo uma aplicação, às vezes, no laptop dele, que roda Windows. Ele está usando containers para isso, então ele cria um container, ele desenvolve a aplicação toda dele em cima desse container, desse ambiente que ele criou. Quando ele está pronto para teste no ambiente de produção, ele exporta esse container, leva lá para o ambiente de teste dele, seja lá onde for, no data center lá da empresa que contratou ele, e roda o container exatamente da mesma forma como ele estava rodando no laptop dele, sem nenhuma diferença. Então, todos os binários, tudo que ele testou na casa dele vai funcionar exatamente igual naquele servidor profissional Dell que tem no data center. Obviamente que a performance vai ser afetada, vai rodar muito mais rápido num servidor profissional do que num laptop, mas a funcionalidade é exatamente a mesma. E isso não tem preço. É por isso que hoje tudo migra para esse mundo, né, de containerização de aplicações. Então, aqui e aqui, então, bare metal e máquinas virtuais é o que a gente chamava, né, quando as aplicações eram desenvolvidas nesses modelos, a gente chamava as aplicações de aplicações monolíticas, né? Então eu tinha lá uma aplicação web que dependia de um banco de dados para funcionar e outras aplicações em volta, por exemplo, PHP, né, como linguagem de programação, Java às vezes, e eu tinha que criar tudo isso, né, em volta dessa aplicação e definir isso instalando cada um desses componentes dentro da minha máquina virtual ou dentro do servidor bare metal. Se eu quisesse reinstalar essa aplicação, mover essa aplicação para outro servidor, eu tinha que ter certeza que esse outro servidor ia ter exatamente as mesmas versões das aplicações rodando. Eu tinha que fazer todo um preparo antes, né? Eu tinha que subir essa outra máquina, eu tinha que instalar todas as versões de software exatamente iguais às que tinham na máquina que eu quero fazer a migração. Tem que transportar todas as configurações para a máquina nova, para só então eu ter a aplicação rodando dentro dessa máquina nova. Com containers eu não tenho mais isso. Eu consigo ter a movimentação dos containers acontecendo de forma muito dinâmica. Então eu tenho um container que está rodando numa máquina hoje, ele está suportando uma aplicação web. Eu preciso criar agora uma réplica desse container, porque agora é Natal e eu sou uma empresa de e-commerce e tem mais gente chegando para comprar os meus produtos. E um container só não dá mais conta do recado. Eu consigo criar réplicas desse container? Consegue. Você faz isso em questão de 1 minuto, você tem de repente 10, 20, 30 mil réplicas desse container rodando, espalhados não em apenas um servidor, mas todos os seus data centers. Essa é o nível, né? Esse é o nível de flexibilidade que você tem quando está trabalhando com containers. Agora, isso tudo cria uma complexidade muito grande em termos de como que isso é administrado, como que redes funcionam num cenário desse, né? Então você tem um monte de containers que são réplicas um dos outros, né, espalhados por todos os seus data centers em cima de Docker, por exemplo, ou seja lá o que for.
como que um fala com o outro, como que eu sei, por exemplo, quando o usuário está vindo para a minha aplicação, para qual desses containers que ele vai ser enviado. Isso tudo são discussões mais avançadas que a gente vai ter um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, o importante para vocês é entenderem essas diferenças que são bastante, né? Como vocês podem ver, são bem diferentes os 3 modelos de aplicação que a gente tem aí. Novamente, a discussão aqui não é para dizer que um é melhor do que o outro. Né? Com Docker containers, por exemplo, são obviamente mais flexíveis, mas nem sempre qualquer aplicação vai ser adequada a esse modelo. Então, se você tem, por exemplo, aplicações que, não sei, performance, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, né? Talvez containers, apesar de você conseguir ter uma performance bastante boa usando containers também, mas talvez seja uma outra abordagem que você tenha que ter. Outra questão é a questão da aplicação em si, como ela foi desenhada, né? Dependendo de como a aplicação foi montada, às vezes containerizar essa aplicação, ou seja, transformar ela em container, apesar de ser possível, talvez não seja uma ideia muito viável, né? Talvez virtual machines, por exemplo, seja o caminho. Enfim, depende muito, né? Outra coisa que containers permite também, e que está sendo amplamente utilizado hoje em dia, é a questão do que a gente chama de microservices, né? Ou seja, antes, quando você tinha aplicações monolíticas, tudo rodava dentro da mesma máquina virtual ou do mesmo servidor. Então eu tinha o meu banco de dados rodando na mesma máquina, meu servidor web, meus agents de PHP e etc., a linguagem de programação, tudo embutido, né, dentro dessa máquina virtual. E a minha aplicação podia então se comunicar livremente com esses elementos dentro da mesma máquina sem nenhum problema. O conceito de microservices explode isso, né? Então você tem vou fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui então uma aplicação, seja ela qual for, pode ser uma aplicação web ou o que quer que seja. Essa aplicação depende, então, né, de um servidor de banco de dados aqui, que depende de algum engine interno aí, sei lá, baseado em Microsoft.NET, por exemplo, para processar os dados que estão sendo enviados para o banco de dados. E, por fim, eu tenho aqui uma outra aplicação que é alimentada com o resultado disso, para mostrar, por exemplo, resultados para o meu usuário ou alguma coisa assim. Então esse seria um desenho bem simplista aí de uma aplicação. No mundo monolítico, eu teria uma máquina virtual que tem tudo isso já pronto ali, instalado, e a aplicação consegue então enxergar cada um desses quadrados, né, sem grandes problemas. No mundo do microservices, cada um desses elementos em vermelho aqui é um container diferente. E que às vezes podem estar inclusive em servidores físicos diferentes, né? Eu posso ter isso rodando o container de aplicação aqui, rodando num servidor físico no meu data center, o container de banco de dados rodando em outro, container em outro servidor físico, por exemplo. Esse quadrado .NET aqui vai ser um outro container que pode estar inclusive em outro data center, né? E eu consigo ainda ter a aplicação inteirinha costurada e pronta para funcionar. Né? E em cima disso eu ainda posso ter múltiplas instâncias de cada um desses containers para ter alta disponibilidade e escalabilidade também. Então, novamente, eu sou uma empresa de e-commerce, chega Natal e eu quero ter a habilidade, né, de escalar dinamicamente sempre que o volume X de dados é alcançado. Eu consigo, usando a automação e uma série de outros conceitos, orquestração, enfim, começar a disparar mais containers para suportar essa carga adicional. Então, tem bastante coisa para ser falada aí, mas acho que deu para vocês visualizarem aí a ideia, né, por trás de containers e por que eles são tão relevantes para o mundo de hoje. E tem muito a ver com a forma como as aplicações hoje também têm sido desenvolvidas, né? As aplicações hoje em dia são muito mais dinâmicas do que elas eram há 10 anos atrás, muito mais dinâmicas, né? Para dar um exemplo para vocês, hoje vocês têm aplicações que são atualizadas às vezes mais de 20 vezes por dia, enquanto que há 10 anos atrás o volume de atualizações era 20 vezes por ano. Então, vocês têm, eu li outro dia um artigo falando do eBay, né? A quantidade de atualizações que eles aplicam, né, nas aplicações que orbitam ali o mundo do eBay passa de 48 por dia. 48 mudanças, alterações em aplicações que acontecem diariamente dentro de um provedor gigante que é o eBay.
Então, por aí dá para ter uma ideia da grandeza disso, né? Não seria possível você fazer isso sem usar alguma coisa como containers. É totalmente inviável. Você imagina você estar trabalhando com uma aplicação monolítica, vamos supor que o eBay fosse então uma aplicação monolítica, tudo rodando em um monte de servidores que são réplicas um do outro, né? E eu preciso fazer atualizações em massa só de banco de dados ou de alguma outra aplicação que suporta esse ecossistema. Praticamente impossível, porque se eu fizer a atualização do sistema operacional em uma máquina, pode quebrar todos os outros componentes que estão suportando o sistema como um todo, percebem? Então isso só é possível dentro desse mundo de microservices. Então é importante também entender isso e por que também DevOps acabou ficando tão forte nesse mundo que a gente vive hoje. Por causa de empresas como essas, né? Outro exemplo, só para ilustrar isso, são os apps que vocês têm no celular de vocês. Quantas vezes vocês não recebem chamadas para fazer a atualização desses apps? Quase que diariamente tem mais de 10 apps ali que estão sendo atualizados, né? Então, é esse o mundo que a gente vive hoje, é essa a dinâmica, né, das aplicações de hoje, bem diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, certo? Bom, agora que a gente entende um pouco melhor esses conceitos, a minha sugestão é, vamos ver como usar Docker dentro de um ambiente Windows. Por que eu escolhi o Windows aqui e não uma máquina Linux? Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que a grande maioria de vocês está usando Windows, né? Alguns de vocês vão estar usando Mac, não tem problema nenhum. A vantagem do Mac, se não me engano, é mais fácil instalar, por exemplo, containers, né, Docker no Mac do que é em Windows. Então, o que eu vou mostrar aqui fazendo no Windows, né, vocês teriam só que seguir um tutorial para fazer a instalação do Docker no Mac, que não deve ser nada muito complicado. E uma vez que vocês estejam com o Docker rodando, os comandos que a gente vai ver aqui são exatamente iguais, né? Então os comandos que a gente vai ver servem para o Docker rodando em Windows, em Linux ou em Mac ou qualquer outra plataforma onde vocês tenham o Docker rodando. Eu vou usar Docker porque Docker é o que todo mundo usa basicamente. Eu acho que é uma ferramenta que é importante para vocês conhecerem. Então Docker é a minha escolha aqui para o Container Engine, para todas essas conversas que a gente vai estar tendo, tá bom? Então deixa eu fechar aqui essa apresentação e vou dar a minha caneta aqui também. E aí o que eu vou falar é o seguinte, né? Vou passar para vocês alguns passos para que vocês então consigam instalar Docker dentro do Windows, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer, deixa eu pegar aqui um bloco de notas para dividir aqui com vocês, né? Então vou colocar alguns passos aqui de coisas que vocês têm que fazer para que o Docker então funcione no Windows. Vocês têm que instalar o que a gente chama de Windows Subsystem for Linux, só que tem que ser a versão 2.0. Não adianta ser a versão 1, a versão 1 não suporta Docker no Windows 10. Eu não sei se vocês já ouviram falar de o WSL, Windows Subsystem for Linux, mas essencialmente o que é isso? É uma forma de você rodar o kernel do Linux dentro do Windows, né? Então não é máquina virtual, não é nada disso, é um pouco mais elegante do que isso. Tem algumas limitações, por exemplo, o WSL não vai suportar tudo que um ambiente Linux nativo suportaria, né? Começando pela parte de redes mesmo, tem algumas deficiências ali ainda, apesar da versão 2 ter eliminado uma grande parte delas, mas suporta que você rode Docker e Ansible e uma série de outras coisas, inclusive os comandos Linux tradicionais que vocês já conhecem, é possível rodar em cima de WSL2, tá? Então como que instala? Eu vou colocar esses links todos depois no post do blog que eu vou fazer, né? Então vocês vêm aqui no site da Microsoft, né, e sigam esse passo a passo. Então, seguindo aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, eu não vou fazer a instalação porque no meu já está instalado, tá? Mas se vocês forem naquele link que eu mandei para vocês, aqui vocês têm o passo a passo, né? Então, é tão simples quanto seguir essa receitinha de bolo, né? Então, vocês vão abrir o PowerShell do Windows, por exemplo, vão digitar esse comando aqui, vão esperar a instalação acontecer. Enfim, sigam isso passo a passo e vocês não vão ter problema. Por padrão, quando vocês só digitam o comando WSL install, ele vai instalar o Ubuntu, né, o kernel do Ubuntu para vocês utilizarem. Se vocês quiserem uma outra distribuição por qualquer outro motivo, por exemplo, quer usar Debian em vez de Ubuntu ou seja lá o que for, vocês têm a opção de especificar qual que é a distribuição que vocês querem
fazer a instalação. Tá? Eu sugiro que, se vocês não são experts em Linux, nada disso, o Ubuntu normalmente é o melhor caminho, porque é baseado em Debian e é o que todo mundo usa hoje em dia também. Apesar de outras distribuições serem suportadas. Tá? Então, só fiquem atentos a isso. Eu vou usar o Ubuntu aqui, porque eu sempre uso o Ubuntu para tudo. Eu acho que é uma distribuição bastante sólida. Para mim, atende todas as minhas... todos os meus anseios, vamos colocar assim. Então eu gosto de Ubuntu, tem gente que prefere, por exemplo, uma distribuição que seja mais voltada para Red Hat, por exemplo, né, que é bem diferente do Ubuntu. Nada contra, basta aí instalar então Fedora, por exemplo, que seria uma distribuição Red Hat based. Tá? Tem a lista de plataformas suportadas, o Windows não suporta todas, tá? Mas suporta uma grande variedade, inclusive Kali Linux, para fazer testes de pentesting, esse tipo de coisa. Tá bom? Mas a gente vai então com um padrão aqui que é o Ubuntu. Bom, novamente eu não vou ler isso daqui com vocês, acho que quando vocês forem instalar tem que dar uma lida aqui para entender então como que tem que fazer. Depois que vocês fizerem a instalação, vocês vão então no menu Start, né, do Windows, vai aparecer um ícone do Ubuntu ali para vocês, né? Se vocês clicarem nele, vai abrir então a janelinha aqui com o prompt do Linux. E a partir daqui é Linux puro. Não puro, mas você está rodando o kernel do Linux dentro do Windows. O que é legal disso daqui? Você tem todos os comandos do Linux à sua disposição. Mas eu posso usar no modo root, por exemplo, aqui. O root não está habilitado por padrão, mas você pode facilmente mudar isso usando o comando sudo password, para mudar a senha de root, para que você então consiga fazer o login dentro desse bash, né, dentro desse prompt aí como root. Então, dando um sudo password aqui, ele pede então a senha que você definiu quando você instalou o Ubuntu dentro do Windows. No meu caso, eu vou colocar minha senha aqui. E assim que eu dou a minha senha aqui, ele então pede a nova senha para o usuário root. Né? Então, eu vou colocar aqui então a senha que eu quero usar para o root. Pode ser qualquer senha, inclusive root mesmo, se vocês quiserem. E a partir do momento que você tem a senha de root definida, eu posso então, usando o comando su, fazer o acesso ao modo superusuário, que seria o modo root. Né? Então, senha que eu defini antes, e vocês percebam que o prompt aqui muda. E eu estou agora em modo privilegiado, estou acessando como root. Eu prefiro fazer esses laboratórios, essas ações em modo root, apesar de muita gente vai eventualmente falar para vocês que o Linux normalmente não se usa em usuário root. Eu, sinceramente, acho que isso é uma questão de preferência, depende de quão confortável você está com Linux. Qual que é o problema de usar Linux em modo root? Se você fizer alguma besteira, como você está em modo superusuário, não vai ter nenhum warning, não vai ter nada, ele vai eventualmente fazer o que você está mandando ele fazer, e isso pode quebrar todo o sistema. Tá? Novamente, usar em modo root exige um nível de responsabilidade muito mais alto do que em modo usuário tradicional. Para lab, nenhum problema usar sempre em modo root, porque você pode digitar os comandos sem ter que ficar digitando sudo, por exemplo, toda vez antes e assim por diante. Enfim, uma questão de preferência, também não vou entrar no mérito de discutir se é certo, se é errado, se é melhor ou se é pior. Eu trabalho assim, gosto de fazer isso, nunca tive problemas, contanto que de novo que você saiba o que você está fazendo. Eu acho que você tá ok. Né? Em laboratório, sempre modo root para mim, sem discussão. Tá bom? Uma vez que você esteja aí no modo usuário, no modo privilegiado, você então vai, estou só olhando aqui para o lado porque eu tenho minha colinha aqui. Né? Primeira coisa que vocês vão fazer é esse comando aqui. Vão atualizar o sistema, como você faria num ambiente Linux tradicional. Então, apt update, o que ele faz? Ele vai até os sources, né, da distribuição que você está usando, no caso do Ubuntu, e vai ver se tem alguma atualização disponível para você baixar, de qualquer coisa que você tenha já instalado aqui. No meu caso eu fiz essa atualização antes, então percebam que ele está mostrando ali para mim que todos os meus packages estão up to date. Quando vocês fizerem essa instalação a primeira vez, ele já vai mostrar para vocês aí que tem 300 e cacetada packages que precisam de atualização. E vocês vão então proceder com a atualização usando o comando apt upgrade e usar o "-y" aqui, que seria para fazer o upgrade sem, como que fala, não interativo, né? Ou seja, ele não vai ficar te perguntando nada, ele vai instalar tudo
e acabou. Novamente, o "-y" aqui, tudo bem para ambiente de laboratório, mas em produção, obviamente, você não deveria fazer isso, porque dependendo da atualização que ele vai propor para você, pode quebrar algum sistema, alguma coisa que esteja rodando. Né? Então, de novo, é uma questão de saber o que se você sabe ou não o que está fazendo. Em ambiente de laboratório, se quebrar, você refaz e acabou. Em ambiente de produção, se quebrar, é a sua cabeça que está ali, vai ser colocada no espeto. Tá? Então aqui no meu caso, nada para ser upgraded, ele dá para mim que não tem nada a ser feito. No caso de vocês, quando vocês fizerem isso a primeira vez, vai demorar aí, sei lá, uns 20 minutos para ele instalar todos os updates que ele vai baixar do source do Ubuntu. Tá bom? Esse então seria o primeiro passo. Ativar o WSL, ter certeza que vocês têm acesso a ele, façam as atualizações, mudem a senha de root para que vocês tenham acesso ao root no sistema, que eu acho que é importante para o laboratório também. Enfim, o que precisa fazer. Qual que é o segundo passo aqui? O segundo ou terceiro passo? Instalar Docker. No Windows, não é possível instalar o Docker via prompt do Linux. Esse é um problema. Quando vocês tentam fazer a instalação, ele fala para vocês que não existe a distribuição, ele não entende o que você está pedindo. Né? Então não funciona como você faria no Linux padrão. Como que faz então no Windows? Vocês vão ter que seguir para esse link aqui. Vocês percebem que isso daqui é um link do Docker mesmo, né? E ele ensina então um passo a passo de como fazer a instalação do Docker no Windows. Ah, mas é complicado? Não, não é. Deixa eu abrir aqui a página para vocês, só para mostrar novamente como que se parece. Ele dá então um passo a passo, né, para vocês de como fazer a instalação. Basta clicar aqui no Get Docker Desktop, é um aplicativo Windows mesmo. Ele vai fazer a instalação como se fosse um aplicativo desktop Windows. Então não tem muito o que fazer aqui, é só literalmente baixar, vai ser um pacote MSI, instalem um pacote MSI, às vezes eles podem pedir permissão para você, né, precisa de permissão de administrador para fazer essa instalação, fala que sim e segue em frente. E ele vai instalar então tudo que precisa para Docker ser suportado. A partir do momento que Docker estiver instalado no sistema e você tiver com o WSL2 também ativo, eles se integram de certa forma. Não vai ser imediato, né? Você vai ter ainda que vir aqui e fazer algumas coisas, né? Então, uma vez que o Docker esteja instalado, ele vai aparecer no seu menu Start também. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Então, se Docker for instalado da forma como deveria, ele vai então mostrar para vocês essa tela sem nenhum erro, sem nada. Tá? Se vocês não tiverem com o WSL instalado, quando vocês tentarem instalar o Docker, logo na entrada ele vai dar uma tela de erro falando que ele não pode continuar porque ele não identificou o WSL, né, o Windows Subsystem for Linux instalado. É o que eu falei anteriormente. O Docker ele não é nativamente instalado no Windows. Isso que você instalou aqui é só o front-end do Docker, mas na verdade ele está rodando com o kernel do Linux que você instalou no WSL por trás. Certo? Então, o que o Docker fez, na verdade, foi essa integração com o Windows usando o WSL. Então, ele te apresenta um front-end aqui que você pode usar, mas é basicamente isso. A gente não vai usar esse front-end para nada, né? Não é necessário para nada o que a gente vai fazer. A gente vai usar a linha de comando para tudo, como você faria numa máquina Linux, certo? Então, vocês podem abrir isso só para ver se está funcionando ou não, uma vez que vocês estejam felizes com o resultado. No nosso caso aqui está tudo ok. Pode fechar e esquecer, porque a gente não usa ele para mais nada. Tá bom? Então essa é a instalação do Docker. O que mais que a gente vai fazer depois? A gente vai vir aqui e falar para o Docker qual que é a distribuição Linux que é para ele usar. Né? Então aquele WSL que a gente instalou antes, aqui em cima, a gente vai agora então informar o Docker para usar por default o Ubuntu. Desculpem. Esse comando tem que ser dado no PowerShell do Windows. Né? Então vocês vão abrir o PowerShell do Windows 10 aqui. E vocês vão copiar e colar esse comando aqui. Então vem aqui, põe aqui, dá Enter e acabou. Ele não deve gerar nenhum erro, não deve gerar nada. Né? Que mais? Verifique que tudo está ok. Novamente no PowerShell, a gente vai usar esse comando aqui. Então vai usar o comando wsl.exe, não precisa do .exe aqui, pode ser só o WSL, que seria o Windows Subsystem for Linux, né? E -L, -V vai mostrar para vocês então
Primeiro, a listagem de todas as distribuições que estão ativas, os kernels, né, que estão rodando, e o "-v" é a versão do WSL que cada um deles está usando. Desculpem, mas está ruim aqui minha garganta agora. Acho que eu estou falando demais, deve ser isso. Então, só para mostrar para vocês, vamos abrir aqui então o PowerShell. Vamos rodar esse comando aí. Então, WSL, "-l", "-v", do Enter, e ele então mostra para mim que o default, né, que está sendo usado é o Ubuntu, então por causa do comando que a gente viu anteriormente, esse comando aqui, set default Ubuntu, basicamente coloca então o Ubuntu, né, o kernel do Ubuntu como o default do WSL. Isso não são máquinas virtuais. Antes que alguém pergunte, né, ou passe a imaginar, não tem nada a ver com virtualização isso daqui. Isso aqui são de fato kernels que estão rodando dentro do Windows, não máquinas virtuais, no conceito de máquinas virtuais que a gente conhece, tá bom? Percebam que ele instalou também dois kernels aqui, que seria o Desktop e o Desktop Data, que estão sendo usados para suportar o Docker. Né? Então, o que a gente tem que fazer para isso funcionar, basicamente, é fazer o bind, né, do Docker com o Ubuntu, para que o Docker consiga enxergar o Ubuntu, então consiga usar o Ubuntu como o back-end para tudo que vai ser feito, tá? No meu caso aqui, está tudo funcionando como deveria, é isso que vocês devem ver depois de seguir todos esses comandos que eu passei. Depois eu vou editar fora todas essas tosses que eu estou dando aqui. Tá bom, então a partir desse ponto você está com o Docker instalado e rodando na sua máquina. Você pode usar o Docker interessantemente, né? Não sei se dá para falar isso em português, dá? Eu posso rodar Docker agora de qualquer prompt que eu tenho aqui no meu Windows. Então eu posso rodar ele de dentro do Bash aqui do Ubuntu. Eu posso rodar o Docker de dentro do Command Prompt normal do Windows, que é esse daqui. E também posso rodar ele de dentro do PowerShell aqui. Então no meu caso eu tenho esses 3 shells, eu posso usar qualquer um deles para rodar Docker. Eles estão interoperando um com o outro. Então o Windows enxerga o Docker via WSL. E os outros prompts ali, o Ubuntu, por exemplo, enxerga o Docker via ele mesmo, né, obviamente, porque é tudo parte dentro do contexto do WSL ali. E o prompt normal do DOS enxerga também o Docker via WSL. Então tudo deve estar integrado e funcionando, né? Então o jeito que vocês têm de saber se está ou não funcionando é dar um Docker e dar Enter aqui. E se ele mostrar para vocês que existem quais os comandos, né, que vocês têm disponíveis, etc., ele vai mostrar então isso daí para vocês. Ou dá um Docker "-v" para você ver a versão do Docker que está instalado e funcionando. Novamente, esse comando deve funcionar em qualquer outro prompt que você tenha no seu Windows, né? Então, só para ilustrar isso para vocês, aqui no Command Prompt do Windows, se eu der o mesmo comando aqui, ele mostra a mesma coisa. Então, os comandos são idênticos. Tá? Que é bastante interessante também. Ou seja, a partir desse ponto, se vocês não estão confortáveis o suficiente com Linux, quiserem usar, por exemplo, o Command Prompt do Windows, vocês podem. Né? Eu não aconselho, porque no mundo real vocês vão estar usando com certeza Linux para trabalhar com Docker. É sempre bom estar mais acostumado com Linux, certo? Então vamos focar no Linux aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente está com o Docker instalado no Windows, se vocês, a propósito, quiserem seguir o processo usando Linux, vamos supor que vocês tenham uma máquina virtual Linux já rodando e vocês queiram utilizar essa máquina virtual Linux, instalem o Docker no Linux, né? E para instalar o Docker no Linux, vocês vão usar esse comando aqui, apt. Eu vou dar o exemplo para o Ubuntu, obviamente. Se for usar alguma distribuição que seja compatível com Red Hat, aí seria o yum install, né? Em vez de apt-get. Então apt install, e o que vocês querem instalar é esse daqui, tá? O Docker-CE, que seria o Community Edition do Docker. Então primeiro faz o update, depois o upgrade do sistema para que as distribuições sejam atualizadas, e só então vocês dão um apt install Docker-CE e ele vai então instalar o Docker dentro da sua máquina Linux. Então no Linux é simples assim, né? Só um comando e Docker está instalado, tá bom? No Windows dá um pouco mais de trabalho, porque o Windows não suporta Docker nativamente. Tá legal? Bom, o que a gente vai fazer agora que o Docker está instalado? A gente vai criar a nossa primeira aplicação em cima de Docker. Então vamos criar um container que vai ser um web server, né? Então eu vou criar uma aplicação simples web aqui, que vai ser basicamente um servidor Nginx, que é um Nginx, para quem não conhece, é um tipo de servidor web,
né? Você tem Apache também, que seria um outro tipo de servidor web, e tem vários outros aí no mercado. Os dois mais famosos de longe são Apache e Nginx, tá? Então a gente vai instalar um Web Server Nginx para que eu consiga então acessar essa aplicação dentro de qualquer lugar que eu queira, vamos dizer. Tá, que é o objetivo final quando você está usando o Docker, é que a minha aplicação esteja acessível de qualquer lugar por qualquer pessoa, certo? Bom, a maioria das vezes pelo menos. Como que a gente faz isso no Docker? É tão simples quanto dar o comando docker run nginx. O que esse comando faz se eu decompor esse comando? Docker é o comando que invoca o kernel do Docker ali, que vai fazer então tudo que precisa ser feito, né? A parte de containerização. Esse é o Container Engine que a gente está usando. Run é o comando que diz para o Docker para executar ou para ativar aquele container. Então eu quero criar um container novo, e esse container novo vai rodar o que lá dentro? Nginx, que é um web server. E aí você fala, bom, mas como que ele sabe, né, o que é Nginx e da onde que ele tem que buscar então os componentes, os binários e configurações e etc. para rodar Nginx? Vocês vão ver o que acontece quando eu dou Enter aqui. Então eu dou Enter, ele fala, tentei achar a imagem, né, do Nginx localmente. Então dentro do meu PC ele tentou buscar a imagem do Nginx. Não achou nada ali, que desse uma indicação para ele do que ele tem que fazer. Então o que ele faz? Ele vai até o repositório do Docker e tenta buscar a imagem do Nginx lá. Então no Docker, o Docker tem uma biblioteca de imagens que você pode usar para criar suas aplicações. Então Nginx é uma, tem milhares de outras, né? Então usando o nome das aplicações, ele vai então fazer essa caça, né? Ele vai buscar essa imagem localmente no seu sistema, se você tiver essa imagem ali. Se não tiver, ele tenta então no repositório do Docker. Obviamente que só funciona se a imagem existir no Docker, né? Então percebam que aqui ele não encontrou a imagem localmente, então ele foi então até a biblioteca do Docker, né, e buscou a imagem do Nginx de lá. Então ele baixou a imagem. Isso aqui são os pedaços, né, da imagem que ele vai buscando de pedaços, como se fosse um esquema peer-to-peer, né? E depois ele junta tudo para criar então essa imagem, como se fosse uma imagem ISO mesmo, uma imagem ISO, né, de instalação de sistema, só que é uma imagem Docker. Então o que tem dentro dessa imagem? Todos os binários que a Nginx precisa para funcionar, as configurações básicas e assim por diante. Tudo está empacotado ali e pronto para rodar. E aí o Docker faz o quê? Depois que essa imagem passa a existir no meu sistema local, ele fala, tá bom, vamos usar essa imagem agora e vamos criar um container usando essa imagem. Então vamos criar aqui essa instância do Nginx rodando dentro dessa máquina que é o meu PC aqui, que é uma máquina Windows, certo? Percebam que como eu não mandei rodar em background, ele está rodando ativo aqui, certo? O meu prompt está preso, tá vendo? Porque eu estou agora com aquela aplicação rodando. Se eu tentar fazer o acesso localhost aqui, será que eu vou conseguir? Então eu vou abrir um outro prompt aqui. Na verdade, vamos tentar direto no browser aqui, né? Então, se eu tentar aqui, por exemplo, né, http localhost. Então, o que o meu browser está tentando fazer? Está tentando conectar dentro do meu computador na porta 80, né? Porque eu especifiquei HTTP, então não é HTTPS, e ele está tentando a conexão e não está conseguindo, tá vendo? Então, ele fica tentando, no caso do Mozilla Firefox, ele muda automaticamente para HTTPS, eu vou voltar aqui para HTTP, e ele vai continuar dando problema. Ele fala que ele tenta conectar, mas ele não consegue, né? O host não está com a porta 80 exposta, né? E é verdade, a minha máquina local não tem a porta 80 exposta, e eu posso ver isso se eu usar o netstat, por exemplo, ou outro comando. Ele vai mostrar para mim que a porta 80 não está lá com o modo listener ou alguma coisa assim, não está ouvindo conexões, esperando conexões na porta 80 ou na porta 443 para isso, né? Aí se eu quiser um pouco mais de informação, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir outra instância aqui do meu Ubuntu, né? Então estou com aquela aberta já que está rodando aqui o Nginx. E aqui a outra que eu abri agora, para a gente tentar olhar um pouco a questão de será que meu container de fato está rodando e em que porta que ele está ouvindo e assim por diante. Então eu vou usar o comando docker na verdade docker ps, né? E ele mostra para mim então que existe um container que está ativo. Esse é o ID do container, deixa eu dar ficar mais fácil de vocês lerem, né? Então esse é o ID do container. A imagem que esse container está usando, a imagem Nginx.
o entry point, né, ou seja, algum comando inicial que foi usado para startar isso, quanto tempo faz que ele está rodando e as portas que estão sendo usadas. Né? E outra coisa que ele mostra aqui para a gente é o nome do container. Da onde que veio esse nome? Esse nome é um nome aleatório que o Docker usa quando você não especifica nenhum. Né? Então ele tem um sistema interno ali de criar nomes, né? Que sempre vai ter essas coisas meio estranhas. São dois nomes que são juntados com um underscore ali para criar um nome do container, que normalmente não é o que você quer no ambiente real. Né? Você vai dar um nome para o seu container para que você possa identificar ele e eventualmente dar comandos como pare aquele container ou remova o container e assim por diante. Sabendo o nome dele fica muito mais fácil. Né? Mas se você não der nenhum nome, o Docker vai criar um para você. Então, teoricamente, né, eu tenho aqui o meu container rodando na porta 80. Por que eu não consigo, então, a conexão com ele? Será que se eu tentar direto aqui desse prompt, eu consigo? Então, vou usar o curl aqui, que seria um comando. Né? Vocês podem pensar no curl como sendo um web browser, um navegador web baseado em linha de comando. Né? E vou usar o localhost de novo aqui. Percebam que ele me retorna de cara ali a informação de que, olha, eu tentei conectar no localhost aqui nessa porta, mas eu tive um connection refuse, né? Não tenho a porta 80 aberta, não está permitindo conexão. Ou seja, o simples fato de ter criado aquele container não foi suficiente para abrir essa porta dentro do meu PC. Né? Isso não funcionou. Apesar do container em si estar funcionando e estar com a porta 80 exposta. Então, nesse momento, para evitar confusão, o que está acontecendo é isso. Deixa eu baixar aqui. Então, eu tenho aqui o meu PC. Certo? Vamos supor que isso aqui seja o meu PC. Né? E dentro do meu PC agora tem um pequeno container rodando que está com o Nginx ativo aqui, certo? E esse containerzinho aqui está com a porta 80 exposta, certo? Mas a minha máquina, a interface de rede dela aqui, ó, que está conectado no mundo aqui, ela não tem a porta 80 exposta, ela está com a porta 80 bloqueada. Né? Então, quando você tenta qualquer acesso à porta 80, ele não permite então que você faça a conexão. Aí você fala, mas se a porta 80 está aberta aqui, não significa que no seu PC a porta 80 está aberta também? Não, essa é uma das diferenças de containers. Quando você cria um container e esse container tem uma porta que sei lá, a porta padrão do Nginx, por exemplo, é 80, né, como vocês viram no container rodando ali. Não significa que a máquina que está hosteando esse container também vai ter aquela porta aberta. Isso não acontece automaticamente, você tem que dar uma instrução para o Docker para ele fazer esse mapeamento da porta da máquina do host para a porta do container. Se você não fizer isso, não tem mapeamento, ou seja, a única forma de eu acessar esse container agora é sabendo qual que é o endereço IP dele e tendo preferencialmente uma rota para eu conseguir chegar até ele para que então eu consiga ter esse acesso. Uma coisa meio louca, mas é assim que funciona. E aí tem um comando para a gente saber qual que é o endereço IP desse container. Deixa eu copiar e colar ele aqui. Então o comando seria esse daqui, só a título de curiosidade para vocês verem o endereço IP, né, do container. Então tem que ir nesse outro aqui, porque então, o comando então seria esse. Docker inspect, né, o "-f é necessário. Eu só quero saber o endereço IP do container, então vou usar esse comando que está aí, e aí seguindo pelo nome do container ou o ID dele. Então, tanto faz se eu vou usar o ID do container aqui ou o nome do container aqui. Vamos usar o nome dele. Quando eu dou Enter, então ele mostra para mim o endereço IP do container. Como vocês podem ver, ele está numa rede 172.17.02. Só que, curiosamente, se eu for olhar os endereços IPs que eu tenho configurados no meu PC, nenhum deles está dentro dessa rede. Ou seja, essa rede só existe dentro do mundo Docker ali dentro. Né? Ela não está exposta para nenhum lugar do lado de fora. E por isso eu não consigo acessar essa rede. Então, você dá um ping aqui em 172.17.02, eu não tenho resposta, tá vendo? Ou seja, eu criei o container, a aplicação está lá dentro, está rodando, está esperando conexão na porta 80, só que nesse IP só. E eu não consigo chegar nesse IP nesse momento. Então, está faltando coisa para eu fazer aí.
A gente vai discutir isso mais para frente quando chegar na parte de redes e containers e assim por diante. Mas como que eu faço isso funcionar só para mostrar para vocês e a gente encerrar essa sessão de hoje? Vou dar um Ctrl C aqui para encerrar aquele container. Vou dar um Docker PS aqui para ter certeza que não tem mais nenhum container rodando. Vocês podem ver que está limpo, né? Nenhum container mais rodando. E vamos então agora usar o comando docker run para expor a porta do container e, na verdade, fazer o bind, né, da porta do container com a porta do meu PC. E a gente faz isso usando o comando, deixa eu dar um clear aqui, vai só para ficar mais fácil. E como está meio translúcido aqui, deixa eu só fechar essas janelas para também ficar mais claro para vocês enxergarem. Né, assim. Então vamos lá usar o comando docker run. A imagem, né, novamente, que eu vou usar é Nginx, só que vou deixar isso agora lá para o fim, porque agora a primeira coisa que eu vou fazer é especificar a porta de mapeamento, né, então "-p" aqui, especificando qual porta que eu vou expor na minha máquina. Eu quero expor a porta 80 no meu PC, porque eu não estou usando essa porta para nada mesmo, né, mas eu poderia especificar qualquer porta aqui. Tá? Eu vou manter a porta 80 padrão. Mapeando para a porta 80 do container. A gente já viu que o container estava rodando na porta 80. Certo? O que eu estou fazendo agora é falando, olha, a porta do meu PC, que vai ser usada para mapear com a porta 80 do container, é a porta 80 também. Novamente, eu poderia usar qualquer porta aqui, 8080, 5000, o que vocês quiserem, contanto que não tenha conflito com nenhuma outra aplicação que você está rodando na máquina de vocês, que esteja usando aquela porta que você está especificando. No meu caso, eu tenho certeza que eu não tenho nenhuma aplicação rodando no meu PC que está usando a porta 80, então eu posso usar ela sem nenhum problema. Tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome para aquele container, né? Então eu vou usar aqui a flag "-name", "-name", né? Para dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de, sei lá, Simple Web App, por exemplo. Então esse vai ser o nome do meu container. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de fazer aqui? Não necessariamente, mas isso daí deve ser o suficiente. E aí eu termino então com a imagem que eu quero usar, que seria a Nginx. Percebam que, como a gente baixou a imagem Nginx na primeira vez que a gente usou o docker run, a imagem agora existe, né? E a gente pode ver ela aqui, ó. Voltando aqui para esse, né? Se eu der o comando docker images, ele mostra quais imagens que estão locais agora no meu sistema. Ele foi lá e baixou a imagem Nginx, ela já existe ali, tá vendo? Ou seja, agora quando eu fizer novamente o run do Nginx, ele não tem mais que voltar e pegar essa imagem já está lá, vai ser bem mais rápido dessa vez. Tá, então vamos dar Enter aqui. Deve startar então o container. Tá, então foi startado o container. E aí a gente vai ver agora se funciona ou não. Vamos voltar aqui para o nosso navegador e dar uma tentativa aqui no localhost de novo e dessa vez eu tenho a resposta do servidor. Certo? Eu tenho minha aplicação então agora rodando. Se vocês tentarem isso com curl também, vai dar o mesmo tipo de resposta. Então, se eu tentar aqui o curl no localhost, que foi o que a gente tentou antes, deu erro, né, de conexão, agora ele responde, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, Welcome to Nginx, né, e todo o source code daquela página que a gente viu no browser. Certo? Então o meu Docker agora está rodando. Se eu der o Docker PS aqui para a gente ver, vocês percebam agora que o nome, deixa eu aumentar aqui, ó, o nome do container é o nome que eu especifiquei com o "-name". É bem melhor. E outra coisa que é interessante é isso daqui, ó, o mapeamento das portas, que antes a gente não tinha. Antes só tinha esse pedaço aqui, se vocês se lembram, né? Só tinha isso daqui antes. Agora que eu fiz o mapeamento, falei, olha, a porta do container 80 mapeia para a porta 80 do meu PC, ele agora tem então esse mapeamento aqui completo acontecendo, que permite agora a conexão àquela aplicação que está rodando. Certo? Então essa é a nossa primeira aplicação usando Docker. Antes da gente encerrar, só para mostrar para vocês como que eu faço isso, mesma coisa, né, mas agora em background. Percebam outra coisa, quando você está rodando sem ser em background, a gente está no front, tá com tudo no front level aqui, né? Cada interação que acontece com a aplicação é mostrada em tempo real para você aqui no prompt do Docker, né? Em um ambiente de produção, obviamente, isso não é indicado, porque vocês vão ter às vezes milhares de conexões chegando e vai ficar uma zona isso daqui. Então o ideal é que vocês joguem isso para o background,
certo? Para liberar o prompt e você poder fechar a janela, por exemplo, sem medo da aplicação terminar. Se eu fechar aqui essa janela agora, essa aplicação vai para o espaço, né? Ela não vai continuar rodando, né? Então, fechando ela aqui, se eu virar aqui agora, provavelmente essa aplicação morreu. Não, continua aqui. Só por uma questão do prompt do WSL, né? Mas se fosse no Linux, por exemplo, setar um exit ali, ia sair fora, ia terminar. Então, vamos terminar esse container aqui, vamos stop ele, vamos remover ele para a gente começar um novo, né? Então, como que a gente faz isso? Docker stop e o nome do container ou o ID do container, né? Tanto faz se você vai usar o ID ou o nome. Então, ele para o container, né? Se eu der agora docker ps de novo, o container não está mais rodando. E se eu quiser eliminar esse container, eu vou usar o docker rm. E aí o container foi pro saco. Tá? Eu vou ter que criar ele de novo. Certo? Só pra gente encerrar então, o que eu vou fazer agora é isso daqui. Acho que tá no outro prompt que eu fechei. Então vou ter que fazer do zero aqui de novo, não tem problema. Então docker run -p 80 80 -name app1, vou chamar de app1 agora, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Nginx, que foi o que a gente fez antes, só que eu quero então que ele rode no background em vez de rodar no foreground, né, que era o que estava acontecendo antes. Eu vou dar o comando "-d" para jogar ele para o background, né? Então eu acho que eu posso pôr aqui. Vocês percebam que agora ele starta o container, inicializa o container e libera o meu prompt na sequência. Que agora permite que eu dê um exit aqui, por exemplo, sem nenhuma interrupção, o container vai continuar rodando até que eu venha aqui e fale para ele parar de rodar. Então ele está novamente rodando, dá um docker ps aqui, estou vendo o container ali, mapeamento das portas, tudo direitinho, só dá um refresh na página aqui, ó, tá funcionando, a minha aplicação está up and running, certo? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês para hoje, pessoal. Então, hoje o que a gente aprendeu? Só fazendo um recap aqui bem rápido, né? Primeiro, como instalar o Windows Subsystem for Linux. Então, acho que se vocês estão rodando Windows 10, só funciona em Windows 10. Se vocês estiverem rodando Windows 7, por exemplo, não dá para ter o WSL. Se não me engano, não dá para ter o WSL também com o Windows 10 Home. Se vocês tiverem o Home Edition, eu acho que não dá para ter o WSL neles. Então, vocês têm que ter, acho que o Enterprise ou seja lá o que for, que acima de Home, né? No meu caso aqui, só para título de curiosidade, a versão que eu estou rodando aqui é o 10 Pro, né? Então, vocês têm que ter alguma coisa acima de Home para ter acesso ao WSL. Se não for o caso de vocês ainda assim quiserem fazer os labs, nenhum problema, só rodem uma máquina virtual dentro do Windows 10. Aí vocês podem usar o próprio Hyper-V para rodar o Ubuntu, por exemplo, ou o que quer que seja, ou um VirtualBox da vida, ou qualquer coisa assim, também deve funcionar sem nenhum problema, tá? Eu só não vou tratar isso porque como cada um vai ter aí necessidades diferentes, se a gente for começar nesse caminho, a gente não acaba nunca, tá bom? Mas o importante é ter uma máquina com Linux rodando para que vocês consigam então rodar o Docker, certo? Em Mac eu não tenho ideia, né? Mas eu imagino que seja relativamente simples. Se vocês forem procurar aqui Docker for Mac, tá aí, pronto. Logo a primeira aqui, né? Install Docker Desktop on Mac. É bem parecido aparentemente com a instalação para Windows, né? Acho que tem um instalador aqui, onde você só clica, ele deve baixar o pacote, vocês conseguem então instalar só seguindo as instruções, deve ser bem fácil, tá? E a vantagem é que no Mac não tem necessidade de instalar alguma coisa parecida com o WSL, porque o Mac ele é baseado em Unix, então já tem toda uma base ali atrás que suporta o Docker. Eu tenho quase certeza que é assim. Novamente, eu nunca fiz para Mac, mas deve ser mais fácil de instalar do que para o Windows, tá? Por causa da característica do Mac. Então, deve ser bem tranquilo. Certo, pessoal? É isso. Então, a gente fica por aqui hoje. Já extrapolou o tempo, né? Eu tinha programado 1 hora no máximo, já está em 1h20. Eu vou editar esse vídeo, vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa para ficar um pouquinho mais curto, mas não deve ficar muito mais.
E a gente progride daqui, então. Agora, na próxima sessão, o que é importante vocês terem para a gente dar continuidade aqui? Vocês têm que ter pelo menos uma virtual machine, né, uma máquina virtual com Linux rodando, ou ter esse ambiente que a gente criou aqui hoje com Windows 10 e WSL, tanto faz. Tá? Mas tem que estar com o Docker instalado para a gente então progredir e começar a ver então essa parte de microservices, como que eu faço então para criar de fato uma aplicação, porque isso que a gente fez hoje, apesar de ser uma aplicação, não é nada, né? Uma página que fala Welcome to Nginx. E aí, como que eu customizo isso? E se eu quiser, por exemplo, criar uma aplicação como um blog, né, usando WordPress, com um banco de dados e etc. Como que eu faço isso usando Docker? É possível? É possível. E eu vou mostrar para vocês como fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e então a gente se encontra na próxima vez. Eu vou tentar fazer um desses por fim de semana, não vou prometer. Vocês viram meu post anterior, né? Eu não quero mais colocar essa pressão em mim, né? Então ficar falando, olha, a gente vai ter um desses por semana e blá blá blá, porque eu acabo que eu não consigo fazer às vezes, me frustro e frustro vocês também. Então eu vou tentar fazer um por fim de semana, que é quando eu tenho um pouco de tempo para fazer essas coisas. Se não for possível, não foi, fica para semana que vem ou quando der, mas vamos tentar fazer um desses por semana, se possível, tá bom? Seria legal se vocês participassem, se vocês colocassem comentários, por exemplo, dizendo o que vocês acham legal ver, um exemplo de alguma coisa, ou para que caminho que a gente deve seguir, e assim por diante. Eu acho que sempre é legal a gente ir avançando, seguindo o que vocês querem de fato ver, né? Outra coisa é a parte, o que mais que a gente vai estar vendo nessas séries, né? A gente vai ver basicamente tudo relacionado à parte de DevOps. Bom, não tudo, mas quase tudo. Então vai ter também automação, que é uma coisa que vocês pedem já faz tempo, né? Então, vamos ver automação? Vamos. Mas vai ter automação de redes também? Vai, por que não? Uma vez que a gente aprenda o que é automação e como que faz, você aplica o conceito ao que vocês quiserem. Se quiser automatizar a configuração de um roteador, ou de 200 roteadores, ou se quiser fazer o processo, por exemplo, para fazer um deployment de uma aplicação completa, fim a fim, né, com automatização de tudo, da parte de segurança e etc., dá para fazer também. Depende do que vocês querem, né, mas a gente vai ver as opções para isso também. Vamos falar de Kubernetes também, que é a parte que eu tenho focado mais nas últimas semanas. O entendimento do que é Kubernetes, por que é tão relevante e por que é tão importante também, e como que a gente pode montar um lab com Kubernetes. É um pouco mais complicado do que só falar de Docker, e o lab exige um pouquinho mais também em termos de ambiente, mas a gente chega lá e com certeza eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá? Mesmo que vocês tenham uma máquina aí que não seja muito powerful, tá bom? E em último caso, eu vou passar para vocês também opções online, para vocês usarem alguns labs gratuitos que tem aí disponíveis pela internet. Então, para fazer os labs de Kubernetes, por exemplo, tem um monte de lugar que oferece acesso gratuito a ambientes com as máquinas já pré-preparadas, tá bom? Beleza, pessoal. Boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais.